Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar nossa aula de número 4. E esta aula tem o assunto de Constantino ao fim da Idade Média. É uma aula muito importante porque ela nos coloca entre dois momentos distintos do nosso estudo. Por isso, vamos olhar um pouquinho para trás e olhar um pouquinho para frente. Esse momento é muito importante para a história da Igreja, porque é o instante reservado nessa aula de número 4 e que trata a respeito de como foram aliviadas de sobre os cristãos as perseguições cometidas contra os crentes pelos romanos, o que, claro, é muito bom. Mas também é o momento em que o cristianismo passou a ser tratado como uma religião incentivada, mas isso não foi bom. Eu estou falando do momento em que o imperador Constantino redesenhou a Europa com a sua tolerância ao cristianismo. Aliás, mais que tolerância, até mesmo com o seu incentivo ao cristianismo. E depois de vencermos esse conteúdo, nós vamos nos debruçar sobre a igreja medieval, que era corrupta e corruptora, corrompida pela liberdade que ganhou de Constantino. Chegaremos, enfim, às vésperas de um dos movimentos mais amados pelos cristãos evangélicos, a Reforma Protestante. Dada a grande importância desse capítulo, nós vamos nos dedicar ao estudo dele, iniciando, como eu disse, com algumas revisões, olhando para trás, para que assim, bem mais rememorados, nós possamos verificar os desdobramentos da chamada conversão de Constantino. Aliás, será mesmo que Constantino se converteu? É algo para vermos nesse estudo. Bom, vamos verificar aquilo que o nosso manual nos propõe para esta aula, com o que diz respeito aos objetivos. A abertura da nossa lição diz: Constantino, o imperador romano, conhecido também por Constantino I, o Grande, foi homem de decisões sempre tomadas sob o prisma político. O cristianismo constituía, indubitavelmente, um elemento muito importante no processo de unificação do império. Havia uma só lei, um só imperador, uma única cidadania para todos os homens livres. Assim, mister se fazia que houvesse uma só religião. Constantino não hesitou em fazer do cristianismo a religião oficial do império, o que contribuiu para grandes prejuízos, principalmente doutrinários, e que a Igreja sofre nos anos posteriores e até o dia de hoje. O esboço da nossa lição é a Igreja nos dias de Constantino, os últimos anos de Constantino, a Igreja na Idade Média, Wycliffe e John Huss e a Renascença. Muito bem, vamos começar falando sobre o crescimento e a corrupção da Igreja. Os apóstolos e os seus colaboradores, os seus seguidores, os seus discípulos pregaram o Evangelho e estabeleceram igrejas em toda a Ásia Menor, na Grécia, vamos ao mapa para ver, na Itália, mais para o Ocidente, aqui está o nosso mapa. Em toda essa região, o Evangelho foi pregado. Vamos recordar que Jerusalém está aqui, onde houve o derramamento do Espírito Santo. Paulo fez as suas viagens em todo este território. Aqui ele pregou, aqui ele evangelizou. O Evangelho foi levado de Jerusalém até os confins da terra. A Península Ibérica foi alcançada, o norte da Europa, territórios da Grã-Bretanha, para dentro da Ásia, passando pelo território da Índia, inclusive, nós temos muitas informações consistentes de evangelização, no norte da África. Esse foi o espalhamento do Evangelho. E tudo isso os apóstolos e os seus seguidores fizeram, embora ameaçados pela perseguição romana, que não cessou durante os primeiros 300 anos do cristianismo. Não obstante essa situação, contribuiu muito para que a propagação da verdade fosse forte como foi. O cristianismo entrou no seu segundo século, ainda sem uma literatura, a não ser, claro, os textos inspirados do Antigo e do Novo Testamentos, entrou sem penetração social. No entanto, já ao terminar o segundo século, o cristianismo contava com todos estes elementos.
Houve nisso, é verdade, algumas vantagens, mas quantos prejuízos não nos trouxeram, por exemplo, os erros filosóficos dessa tal literatura do segundo e terceiro séculos, a imitação das cerimônias pagãs vindas com a adesão cultural de romanos, gregos, bárbaros no século III. Além disso, o emprego de meios ilegítimos em busca de posição social, poder político, abriu as portas para toda espécie de abusos doutrinários. O cristianismo cresceu, mas este crescimento, como foi não advindo da evangelização apenas, mas de uma mistura muito danosa com poderes políticos e forças culturais, provocou desvirtuamentos doutrinários. Esse período foi marcado, portanto, por crescimento, sim, mas também pela gradual corrupção do cristianismo, surgindo daí duas linhas históricas. Advertências contra heresias e falsos mestres se encontraram já nos últimos escritos do Novo Testamento e já se notou como é que judeus e pagãos, desde o princípio, queriam reduzir o cristianismo aos moldes das suas próprias religiões, porque todas as religiões antes de Cristo tinham um elemento comum: salvação por obras. Apenas o cristianismo é que ensinava de fato salvação pela fé em Jesus. Não vamos nos esquecer que o judaísmo sofrera também várias corrupções doutrinárias e que, como você pode ter estudado, se foi meu aluno na matéria Atos dos Apóstolos, chamar de judaísmo aquilo que era praticado como fé pela lei no Antigo Testamento não é certo exatamente, porque aquilo que tem se chamado de judaísmo, mesmo nos tempos do Senhor Jesus Cristo, não tinha nada a ver com a fé manifestada pelos patriarcas, por Moisés e pelos homens piedosos do Antigo Testamento. Porque se o judaísmo nos tempos de Cristo estivesse sendo praticado dentro dos moldes prescritos no Antigo Testamento, os judeus não teriam encontrado dificuldade alguma, principalmente os seus líderes e maiores principais, em reconhecer e aceitar Jesus como sendo o Messias. O judaísmo, portanto, vivia também de suas obras. Há ramos no cristianismo ainda em nossos dias que também ensinam a salvação pelas obras, mas esses tais ramos são errados, são heréticos. As obras devem ser consequências da salvação, elas não servem para comprar a salvação. Então, não compreendendo os princípios fundamentais do cristianismo, em que o destino de cada alma é o resultado de uma relação pessoal com Jesus e que a vida cristã não é apenas um meio de escapar do castigo futuro, mas é um começo nesta vida terrena de intimidade vital com Deus, os novos crentes eram superficialmente convertidos. Eles julgaram que o destino se fixava pelo ato externo e que a ira de Deus poderia ser evitada pela religiosidade, ritos, cerimônias. O resultado dessa má compreensão dos princípios fundamentais do cristianismo foi a substituição da espiritualidade verdadeira pelo formalismo, da fé viva pelos rituais. Dessa fonte podem se traçar, portanto, todas as mudanças posteriores da doutrina, da prática, como se observa em grandes faixas do cristianismo ainda hoje, nos quais predominam os rituais, a cerimônia, a fé tradicional, sujeita inclusive à intermediação de um sacerdote, de um clérigo. Logo que as igrejas apostólicas deixaram de reconhecer que o homem, para gozar de comunhão com Deus, tem que nascer de novo, ficou aberto o caminho para a corrupção que nasceu no meio do cristianismo. Daí em diante, como eu disse, há duas linhas históricas a traçar, duas tendências que não se conciliam: a centralização administrativa e a rigidez dogmática de um lado, e a reação em favor dos ensinos e das práticas do Novo Testamento do outro lado. A primeira dessas linhas tem o seu ponto culminante na hierarquia romana. A segunda em um desejo de retornar às normas apostólicas, que são realmente as certas. Antes de proceder ao estudo desses dois movimentos, nós precisamos determinar a significação das palavras de Cristo.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. É nesse texto que a Igreja de Roma baseia as suas pretensões de que o Papa seja o vigário de Deus, o substituto de Cristo na terra, e de que a Igreja Católica seja a única igreja verdadeira. Essa pretensão, junto com a suposta sucessão ininterrupta de cada Papa até o apóstolo Pedro, leva a Igreja de Roma a classificar todas as outras igrejas cristãs de heréticas, mas isso aí é uma pretensão romana e é mentirosa. Infelizmente, meus irmãos, os dados históricos não nos permitem traçar passo a passo a história de todas as igrejas do Novo Testamento. A explicação está no fato de ser a quase totalidade das informações acerca dos grupos cristãos daquela época provenientes dos inimigos do cristianismo. Nós sustentamos, porém, que a continuação histórica das doutrinas essenciais, isso sim pode ser tratada, e que Deus não ficou indiferente, não falhou e não perdeu para sempre testemunhas. Do lado da exegese, afirmamos que a palavra de Deus manteve-se infalível, porque a vitória prometida por Jesus é a vitória da igreja sobre todas as forças do inferno que possam ser dirigidas contra o povo de Deus. E ainda que não tenha acontecido, vamos colocar nesses termos, uma vitória para cada uma das igrejas perseguidas, porque muitos irmãos morreram, não quer dizer que esse texto que nós lemos sobre as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja é um texto que falhou, porque a igreja nunca acabou. Alguns rebanhos quase foram dizimados, quase foram completamente extintos, mas Deus nunca perdeu as suas testemunhas. Então não há porquê e não há como duvidarmos de que a palavra de Deus manteve-se cumprida e em fidelidade total. É por isso que evocamos esse texto agora na abertura desta aula. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu volto a repetir. Não é possível, por exemplo, sabermos todos os detalhes sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, porque esses detalhes não foram registrados pelos próprios cristãos, eles estavam sendo perseguidos, e entre escapar da perseguição e fazer um diário, nem precisa pensar no que é que eles escolheram. Os dados que temos quanto às igrejas vêm mais das fontes extra-bíblicas e extra-cristãs do que das fontes cristãs mesmo, mas estes mesmos detalhes, estas mesmas informações nos garantem que a igreja não perdeu, ela triunfou. Por exemplo, a Turquia, que é um grande destino turístico religioso hoje, é uma nação que foi evangelizada e onde o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nunca acabou, embora os muçulmanos tenham se apoderado dessa região. Então, por isso, nós já podemos observar que a igreja é sempre vitoriosa. Como nós já notamos, à medida que o cristianismo ia crescendo em número e em riqueza, ele se transformava de tal maneira que ao final do terceiro século já estava muito diferente do cristianismo apostólico. Essa transformação gradualmente ia formando, entre outros fatores, a Igreja Católica Romana. A influência judaica, pagã, o mundanismo, a falta de instrução bíblica concorreram muito para que se resultasse nessa situação de preponderância da Igreja de Roma sobre as demais. Naturalmente que essa transformação provocou protestos e até a reação muito séria por parte de líderes espirituais de outras igrejas. E já naquela época nós notamos 3 movimentos reformadores: os montanistas, os novacianos e os donatistas. Não vamos falar detalhadamente sobre eles porque não é o escopo da nossa lição, mas é bom você saber. Havia um texto muito popular nos meados do 2º século do cristianismo e que até era considerado inspirado por algumas igrejas, mas não é uma obra canônica. Esse texto chamava-se O Pastor de Hermas. Essa epístola serve de testemunho do baixo nível moral da vida cristã daquele tempo. Aliás, que a vida cristã já no século I, especialmente em Roma,
tinha se corrompido grandemente, nós evidenciamos por causa do grande número de transgressões combatidas nas epístolas do Novo Testamento. Basta mencionar algumas: traições, blasfêmia, covardia, hipocrisia, calúnia, malícia, insinceridade, mundanismo, imoralidade, inconstância, sedição, falsos ensinos. A lista dos elogios é longa. Os praticantes dessas transgressões não são mencionados como futuros inimigos da igreja, mas veja só, como membros da igreja naquela época. As epístolas combatem especialmente os presbíteros injustos, contenciosos, vaidosos, maliciosos, negligentes, os diáconos que se apropriam para uso pessoal dos bens que lhes são confinados. É um período de grande derrota moral. Mas isso nos leva ao chamado momento apologético. No governo do imperador Adriano, na segunda década do segundo século, o cristianismo já estava organizado ao ponto de defender-se das acusações vindas de fora de ser uma heresia. Os apologetas ou apologistas mais notáveis desse tempo foram Aristides, eu tenho a imagem dele para verificarmos, porque Aristides foi o primeiro, e Justino Mártir, que está aqui, nascido no ano 100, morto no ano 165 depois de Cristo. Justino foi o mais célebre de todos eles. Justino, aliás, obtém um grande desenvolvimento no que diz respeito à cultura geral e à filosofia particular. Enquanto os escritores das primeiras décadas do cristianismo pareciam ter pouca ou nenhuma familiaridade com a filosofia, os do segundo século revelaram-se verdadeiros mestres na filosofia, conseguindo firmar com os seus trabalhos uma posição bem respeitável de argumentação, e isso os fez ser acatado. As apologias foram escritas não tanto para ganhar adeptos para o cristianismo, mas principalmente para assegurar aos cristãos o direito de sua religião e da vida. As mais importantes apologias foram dirigidas aos imperadores Antônio Pio e Marco Aurélio. Os apologistas defenderam o cristianismo de acusações como ateísmo, dissolução e até de canibalismo. Os cristãos eram acusados de ateísmo porque eles rejeitavam os deuses pagãos, os ídolos e os sacrifícios romanos. Os pagãos não podiam compreender como era possível acreditar em Deus sem esses acessórios de fé. Partiu daí a refutação dos apologistas, provando que, se Deus é espírito, só é aceitável oferecer a Deus um culto espiritual. E esse culto espiritual cristão, claro, é racional de uma forma como a idolatria jamais vai ser. Não podendo os pagãos compreender, senão aquilo que era comum a eles mesmos e a sua imoralidade, as suas práticas pecaminosas, eles acusavam os cristãos de dissolução, só porque os cristãos se reuniam em lugares secretos para realizar os cultos, as cerimônias, os batismos e as demonstrações do amor ágape entre os irmãos. Os apologistas vieram então em defesa, chamando a atenção para a doutrina da pureza cristã e que até o pensamento impecaminoso era considerado um erro, porque os romanos estavam dizendo que as reuniões cristãs ocorridas nesses lugares secretos eram feitas em lugares secretos para que os cristãos pudessem praticar orgias sexuais. E eles estavam acusando os cristãos daquilo que eles mesmos faziam. Por isso a castidade foi algo ressaltado pelos apologetas no final do primeiro século e em meados do segundo século. Não está provado, não é fácil de entender, se a acusação de canibalismo partiu do ódio aos cristãos ou da interpretação errada das palavras de Jesus quando Cristo disse: "Esse é o meu corpo, comei dele, esse é o meu sangue, bebei dele". Todavia, os apologistas demonstraram que a doutrina cristã referente ao assassinato se opunha ao extermínio, por exemplo, de crianças, que, aliás, era
era coisa que os romanos e os gregos faziam. Pegavam os nenenzinhos rejeitados e os matavam de frio e de calor. Os cristãos nunca fariam isso, não fazem isso. Mas para os pagãos, como era coisa natural entre eles, também imaginavam que era coisa natural entre os cristãos. Combatendo a ideia de que o cristianismo era uma nova seita, os apologistas procuraram demonstrar que o cristianismo era ainda mais antigo que todas as religiões, porque eles baseavam a sua argumentação na ligação do Novo com o Velho Testamento. Demonstravam que Jesus Cristo viera ao mundo tanto para cumprir as profecias do Antigo Testamento, como para gravar os ensinos dele na memória e no coração dos homens. Cristo não veio ensinar nada novo, ele veio completar o mandamento começado lá atrás em Moisés. Um recurso interessante se pensarmos que os romanos não tinham problemas com o judaísmo. Depois do período dos pais apologetas, nós temos os pais polemistas, e Justino Mártir também destaca-se como um polemista. E os polemistas estavam para combater as heresias nascidas dentro do cristianismo. Os apologetas defendiam o cristianismo de acusação. Os polemistas defendiam o cristianismo das heresias. No período dos polemistas, os escritos refletem a linguagem mais nobre e lógica. Por quê? Um grande inimigo à fé era a heresia do gnosticismo, que vimos na aula passada, com tentativas de reduzir toda a verdade a um sistema de mentiras especulativo quanto à Trindade, à origem do mundo, à origem do pecado, e assim os polemistas iniciaram combate à literatura gnóstica, expressando-se de uma maneira muito elaborada para poder defender os nossos credos. Em resumo, os apologistas defendiam o evangelho das acusações de fora e os polemistas as heresias de dentro. Tendo o evangelho, o cristianismo, invadido todo o Império Romano, vamos ao mapa mais uma vez, tudo dominado pela pregação da palavra de Deus, até a Índia, até a Bretanha, aqui a Índia um pouco fora do nosso mapa. Então, por toda a parte, dentro de todos os limites do Império Romano, o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado, conhecido, estabelecido e honrado, apesar das perseguições. E diante da cristandade tão forte, tão organizada, triunfante mesmo, o paganismo pereceu, fraco, débil, esfacelado, sem organização, sem conceito, sem esperança. E devemos notar que essa expansão do cristianismo foi conseguida sem que houvesse ministérios, igrejas grandes, organizadas em juntas, departamentos, convenções, sem seminários, sem escolas teológicas, aliás, sem governos de confissão cristão para proteger ou para dar dinheiro às ONGs evangélicas. O cristianismo cresceu pela evangelização. Não havia riqueza, influência social que pesassem em favor do cristianismo. Apenas perseguição, fogueira, espada, cruz, feras, forcas, fogo, martírio e pregação. E o evangelho cresceu. Me faz pensar que talvez tenhamos cometido muitos erros na história recente do evangelho em nosso país. No fim de tudo que chamamos de terceiro período, ou seja, o final do terceiro e início do quarto século do cristianismo, Constantino, que é o imperador sobre o qual nos debruçaremos agora, tinha quase 10% da sua população imperial em Roma confessando o cristianismo. Na Ásia Menor, metade dos habitantes eram cristãos. Muito pouco dos detalhes do movimento missionário é conhecido. Inclusive, nós não sabemos os nomes das maiorias dos missionários dessas épocas, não sabemos como eles pregavam, quais eram os seus métodos principais, diferente, por exemplo, do que o livro dos Atos poderia nos ensinar, mas o que nós sabemos é que a igreja evangelizou e evangelizou muito. Os argumentos usados na conquista dos não-cristãos eram variáveis. Para os judeus e os prosélitos judaicos, os cristãos apelavam falando de como Cristo cumpria as profecias do Antigo Testamento. Para os pagãos, eles comparavam a fraqueza das correntes politeístas com a superioridade do argumento do monoteísmo cristão. Para qualquer outra pessoa, os cristãos davam ênfase chamando a atenção à pureza da
vida cristã em contraste com o comportamento sujo dos pagãos. O cristianismo, que chegou a ser acusado de ser uma pequena seita judaica e que nunca na cabeça de alguns conseguiria ganhar a não ser que um pequeno número de adeptos, em 300 anos foi de 120 cristãos batizados com o Espírito Santo em Atos 2, a uma base sólida entre armênios, sírios, povos do Egito, da Arábia, os godos, os georgianos, os da Índia, em todo o território do mundo romano. A grande maioria dos cristãos encontrava-se, como disse, no Império Romano e quase todos viviam na esfera da influência política, cultural e comercial de Roma. Todavia, o cristianismo já era muito mais cosmopolita quanto aos seus membros. Seu aumento acelerava de década em década, tendo no terceiro século um crescimento fenomenal, a tal ponto que ele se tornou-se mais poderoso que o Estado romano. E o Estado romano precisou do cristianismo para se manter. Na primeira parte, a obra missionária foi feita pelos gregos, usando a língua grega. Mas antes de terminar o segundo século, o evangelho já era pregado em várias culturas, em várias línguas, e as escrituras já tinham sido convertidas para o latim, para que os romanos a usassem, pelo menos no Antigo Testamento, também em siríaco para os povos da Síria e Mesopotâmia, também na língua copta para que os cristãos do Egito pudessem usar. A Vulgata, uma versão em latim que veio posteriormente, aliás, ao período de Constantino, serviu por muitos séculos como sendo a única Bíblia autorizada no Ocidente e até hoje é a Bíblia da Igreja Católica Romana. Embora nós saibamos que a sua tradução não é assim tão confiável porque sofreu várias interpolações ao longo do tempo. As razões para essa grande expansão do cristianismo nos 300 anos depois de Cristo foram muitas. A principal, porém, foi o impulso original que veio com o Espírito Santo. Sinais, prodígios, maravilhas, operação de milagre, derramamento do Espírito, línguas estranhas, a transformação operada por Cristo naqueles que aceitaram-no como seu Salvador e Senhor, na inabalável crença na morte e na ressurreição de Jesus. Isso foi o que levou os cristãos primitivos a incendiarem o Império Romano com a pregação de Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos pensar um pouquinho em tudo que vimos até aqui, resumindo essa primeira parte da nossa aula. Está claro, está patente que grande parte daquilo que se chamava cristianismo no século IV, no ano 323, já era bem diferente em doutrina, organização e prática do que era o cristianismo do primeiro e do segundo séculos. Em extensão, o crescimento fora extraordinário, espalhando-se por todo o Império Romano, do Eufrates ao Atlântico, do Danúbio à Escócia, os desertos da África. Mesmo além do território romano já havia igrejas, também o cristianismo ganhara alta posição social e muitas igrejas, em grande parte os seus membros eram ricos, muitos dos líderes, especialmente os teólogos e escritores, em educação e cultura eram superiores aos pagãos. Esta expansão, todavia, custou um alto preço. Se o cristianismo venceu o paganismo, do seu turno, o paganismo operou uma transformação violenta dentro do cristianismo. Antes de Constantino, ou pelo menos antes que o cristianismo fosse incentivado pelo Estado romano, as massas começaram a entrar nas igrejas, incluindo muitos que, no pensar e na prática, continuaram idólatras, pagãos. O mundanismo e o formalismo eram praticados em muitas partes. O ministério tornou-se mediador entre Deus e os homens. O mérito das boas obras foi defendido pelos líderes proeminentes. Mártires e santos foram adorados, reverenciados. As suas relíquias, as suas roupas, os seus objetos ganharam um ar de santidade especial. O externalismo manifestava-se nos elaborados rituais, nas festas cristãs que estavam se multiplicando em número. O mundo greco-romano foi cristianizado, mas o cristianismo foi paganizado. Daí o surgimento das igrejas católica romana, católica ortodoxa e várias outras católicas. Todavia, seria temerário supor que essa situação prevalecesse em todas as partes e em todas as igrejas, porque apesar da corrupção geral,
Almas nobres e crentes sinceros permaneceram firmes em toda essa corrupção, sendo dissidentes do pecado e fiéis a Cristo na prática primitiva da fé cristã. Isso nos leva para dentro de um período que vou chamar de Igreja Imperial, do Edito de Constantino em 313 até a queda de Roma no Ocidente em 476. A vitória do cristianismo, sim, mas do cristianismo institucional. Nesse período de que agora falaremos, o fato mais notável e também o fato mais poderoso, tanto para o bem como para o mal, foi a vitória do cristianismo institucional. No ano 305, quando Diocleciano abdicou do trono imperial, a religião cristã era terminantemente proibida e quem a professasse era castigado com tortura e morte. Contra o cristianismo eram exercidos todos os poderes do Estado. Entretanto, menos de 20 anos depois, em 324, o cristianismo foi reconhecido como uma religião do Império Romano e um imperador aparentemente cristão era a autoridade suprema, com uma equipe de assessores que confessavam o cristianismo. Dessa forma, os cristãos passaram de meros frequentadores do anfiteatro romano, onde tinham que enfrentar os leões, a ocupar uma posição honrosa junto do governo do mundo daquela época. Logo, após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, 4 aspirantes ao trono de Roma estavam em batalha. Os 2 rivais mais poderosos eram Maxênio e Constantino. Maxênio representava a facção que perdeu, o elemento pagão dessa equação. Constantino, cujo exército lutava na ponte de Milvia sobre o rio Tíger, 10 milhas distante de Roma no ano 312, era amigo dos cristãos, apesar de não ser cristão. E Constantino nunca se converteu e ele nunca deixou de ser idólatra. Mesmo assim, nessa batalha no rio Tíger, ele afirmou ter tido uma visão no céu, uma cruz luminosa que se erguia e da onde se podia ler a frase em latim Hoc signo vinces, com este símbolo vencerás. Mais tarde, inclusive, Constantino adotou essa frase como lema do seu exército e esta mesma frase em latim foi reproduzida por diversas cortes europeias, incluindo a corte portuguesa, que em muitos dos dobrões de cobre trazidos ao Brasil para comércio e pagamento de dívidas, trazia a inscrição, junto da coroa portuguesa da Casa de Orleans e Bragança, em Hoc signi vinces. Constantino venceu Maxênio, que, juntamente com o seu exército, acabou morto afogado no rio Tíger. Tempos depois, no ano 313, Constantino promulgou o seu famoso Édito de Tolerância e ele terminou com as perseguições aos cristãos. Somente no ano 323, quando Constantino chegou à posição de imperador, é que o cristianismo foi também entronizado. O caráter de Constantino não era reto. Embora ele possa ser considerado um justo político, de modo geral, ele era cruel e era tirano. Ele retardou, inclusive, o ato do seu batismo cristão até a véspera da sua morte, porque ele entendia que o batismo perdoava os pecados anteriores. Constantino não era um cristão, ele era um político muito astuto. Ele teve a ideia de unir-se ao movimento que viria a dominar o império. Essa repentina mudança de relacionamento entre o império e a igreja provocou resultados, alguns úteis, mas de um modo geral danosos quase todos para a igreja e para o Estado. Nesse sentido, a nova atitude do governo beneficiou a causa do cristianismo imediatamente. Porém, por mais de 200 anos, em nenhum momento os cristãos haviam estado livres de acusações e morte. Contudo, desde a publicação do Édito de Constantino em 313 d.C., até que terminou o Império Romano, a espada e a perseguição não somente
acabaram como foram esquecidas definitivamente. Os templos das igrejas foram restaurados, novamente foram abertos em todos os lugares em que haviam sido fechados. Durante o período apostólico, as reuniões eram celebradas nas casas dos crentes, em salões alugados, emprestados, nas catacumbas. Depois, durante o tempo em que cessaram as perseguições, construíram-se igrejas, templos, catedrais. Na última perseguição, a perseguição de Diocleciano, alguns templos foram destruídos e outros foram confiscados. Estes templos, que ainda existiam quando Constantino subiu ao poder, foram reconstruídos, reformados, restaurados e restituídos aos cristãos. Era algo realmente novo, inédito, o que estava acontecendo no Império Romano naquela época. Desde este tempo em diante, os cristãos tiveram liberdade para construir ainda mais igrejas. Esses templos tinham a forma interna do salão da corte da Basílica Romana. Isto é, eles eram um retângulo dividido com colunas ao seu redor, tendo numa extremidade uma plataforma em forma de círculo. Eu tenho uma imagem aqui para podermos ver. Aqui é a Basílica construída por Constantino em Trier ou Trèveris, na Alemanha. Retangular, comprida e lá no fundo um púlpito em meia-lua. O próprio Constantino deu exemplo de construção em grandes templos, por exemplo, em Jerusalém, em Belém, também na nova capital em Constantinopla. 2 gerações após Constantino, começaram a aparecer imagens, ídolos nesses templos construídos. Os cristãos primitivos teriam verdadeiro horror de tudo aquilo que os conduzisse à idolatria, mas esses novos cristãos não eram assim. Em muitos lugares, os templos pagãos foram dados aos cristãos. Isso acontecia principalmente nas grandes cidades, enquanto que lá nos pequenos vilarejos, no interior, as crenças pagãs ainda perduraram por muitas gerações. Aliás, a palavra pagão originalmente significava camponês. Mais tarde, porém, é que passou a representar um idólatra. Porque os camponeses é que permaneceram idólatras, então ser chamado de pagão significava praticar a idolatria do camponês. Em todo o império, os templos dos deuses do paganismo eram mantidos pelo tesouro público. Com a mudança que estamos vendo, esses donativos passaram a ser dados ao clero e aos cristãos. Em pequena escala, a princípio, mas logo depois, de maneira bem generalizada, o dinheiro dos cofres públicos foi enriquecendo as igrejas, os bispos, os ministros, os funcionários do culto. Todos eram mantidos e bem pagos pelo Estado. Era uma dádiva que foi bem recebida, mas que se tornou em um benefício duvidoso. Ao clero foram concedidos muitos privilégios, nem sempre pela lei, às vezes pelo costume, que pouco depois aí sim se transformava em lei. Os deveres cívicos obrigatórios a todos os cidadãos não eram exigidos dos clérigos, não, porque eles estavam isentos de qualquer pagamento de imposto, por exemplo. Todas as acusações feitas contra os clérigos eram julgadas por outros clérigos. Os ministros da igreja formavam uma classe privilegiada diante das leis imperiais, o que demonstrou ser um bem imediato, foi o que alguns pensaram, na verdade revelou-se um grande prejuízo para o Estado e para a igreja, é corrupção em estado bruto. O primeiro dia da semana, o domingo, foi proclamado como dia de descanso e de adoração. Sua observância breve se generalizou em todo o Império. No ano 321, Constantino proibiu que as cortes e os tribunais abrissem aos domingos, exceto para libertar os escravos. Os soldados não praticavam exercícios militares no domingo. Os jogos públicos continuaram a ser feitos aos domingos, porém eles tinham o objetivo de tornar aquele dia um dia de festa. Existe um argumento que coloca este fato sobre o domingo como sendo algo contrário à fé bíblica.
O argumento é o seguinte: o domingo tornou-se o dia de reunião principal cristã por causa de um decreto de Constantino. Logo, o dia da reunião principal não deveria ser o domingo como resultado do decreto de Constantino, mas o sábado, como se via na lei praticado no Antigo Testamento. É algo que, inclusive, é defendido com bastante severidade pela Igreja Adventista. Contudo, devemos observar que o domingo já era o dia da principal reunião dos cristãos 300 anos antes de Constantino. Constantino não deu ao domingo o peso que ele tem. Ele reconheceu o peso que o domingo já tinha. Essa é uma discussão bastante acalorada por parte dos defensores do sábado, os sabatistas, mas é algo que não se resume ou não se resolve através do estudo da história unicamente, mas sim através do estudo da Bíblia, porque a Bíblia diz que Cristo é o Senhor do sábado, diz que Cristo cumpriu o sábado e diz que os cristãos começaram a se reunir depois da ressurreição de Cristo, quando? No dia do Senhor, que era o domingo, dia da ressurreição. Como se vê, o reconhecimento do cristianismo como religião predileta dos romanos pode até ter trazido alguns resultados bons, mas a maioria de todos eles foi de resultados maus. O espírito da nova religião foi aproveitado em muitas ordens decretadas por Constantino e também pelos seus sucessores imediatos. Por exemplo, a crucificação foi abolida. Note que a crucificação era uma forma de execução para criminosos, exceto para os cidadãos romanos que, se fossem condenados à morte, poderiam, se quisesse, serem decapitados, o que era uma morte bem mais rápida e limpa. Porém, a cruz, o emblema sagrado para os cristãos, foi adotada por Constantino como símbolo de seu exército e foi proibida como sendo um instrumento de morte. O infanticídio foi reprimido. Eu tenho aqui o símbolo da cruz de Constantino. Aqui nós temos o símbolo primeiro cristão de caráter universal a partir do acolhimento do cristianismo nas esferas oficiais e altas de Roma. Bom, o infanticídio foi reprimido na história de Roma, nas suas províncias. O infanticídio era comum. Qualquer pessoa que não quisesse o bebezinho que nasceu podia matar o neném asfixiado, podia colocar o neném na neve para que ele morresse, podia colocá-lo debaixo do sol quente para que ele morresse desidratado. Algumas pessoas pegavam essas crianças abandonadas, cuidavam delas e depois vendiam-nas como escravas, inclusive escravos sexuais. O cristianismo deu um novo sentido à vida humana. Através de toda a história da República e do Império Romano, até que o cristianismo chegou a dominar, como estamos vendo agora, mais da metade da população de Roma era uma população escrava, sem proteção legal. Qualquer senhor podia matar os escravos que possuísse se ele quisesse. Durante um certo período, aconteceu um fato interessante, que um cidadão rico de Roma foi assassinado por um escravo seu. O castigo foi que todos os outros 300 escravos daquele homem foram mortos como castigo pelo assassinato de um cometido contra o seu senhor. Então você pode observar que a vida do escravo não valia nada, porém a influência do cristianismo tornou Roma mais humana e o tratamento dos escravos também. Você pode se lembrar da carta que Paulo escreveu a Filemon, intercedendo em favor de Onésimo? Podiam, portanto, agora os escravos em Roma, de acordo com as novas leis de espírito cristão, reclamar caso o seu amo desse a eles tratamento cruel, e a emancipação foi assim sancionada e fomentada. Dessa maneira, com estas novas condições, os escravos dentro do Império Romano foram melhorando a sua situação, e quando a escravidão não era abolida, ela era ao menos amainada. Os jogos dos gladiadores foram proibidos.
Essa lei posta em vigor na capital de Constantino, onde o hipódromo já não foi nunca mais contaminado com homens que matassem outros homens apenas para divertir os espectadores. Contudo, os combates ainda continuavam acontecendo no anfiteatro de Roma, até o ano 404, quando um monge chamado Telêmaco entrou na arena, tentou separar os gladiadores, impedir a morte, e ele acabou sendo morto por eles mesmos. Porém, desde aquele dia, acabou a matança nos Jogos dos Gladiadores. Apesar de os triunfos do cristianismo haverem proporcionado boas coisas, a aliança do cristianismo com o Estado trouxe, inevitavelmente, coisas ruins para dentro da igreja. Se o término da perseguição foi uma bênção, a oficialização do cristianismo foi, sem dúvida alguma, uma maldição. Agora, todo mundo queria ser membro da igreja e todos eram aceitos. Eu sei que quando falamos assim, pode parecer uma coisa esquisita. Ora, não seria o objetivo do cristianismo receber no seu seio todos aqueles que desejassem a Cristo? Sim, acontece que os que estavam entrando na igreja não desejavam a Cristo, desejavam a igreja, desejavam o dinheiro de Roma, desejavam a proteção do imperador. Não era um caso de conversão, era um caso de adesão. Bons e maus professavam-se cristãos. Parece um pouco o que estamos vendo nos nossos dias, não é? Tanta gente se declarando cristão sem cristianismo no seu coração. Logo, como eu disse, tanto os bons como os maus estavam buscando o cristianismo. Os hipócritas entravam na igreja, ingressavam na comunhão. Homens mundanos, ambiciosos e sem escrúpulos também desejavam ser postos dentro da igreja para ter influência social, influência política e dinheiro. O nível moral do cristianismo baixou muito, terrivelmente. E tudo aquilo ali estava acontecendo e alguém poderia dizer, é uma bênção porque o cristianismo não está sendo perseguido. É a maldição, exatamente porque o cristianismo não estava sendo perseguido. Os cultos de adoração aumentaram no seu esplendor. Eles se tornaram mais brilhantes, mais portentosos, mais opulentos, bem menos espirituais, menos sinceros do que o passado. Os costumes e as cerimônias do paganismo foram gradualmente sendo infiltrados dentro dos cultos de adoração. Algumas das antigas festas pagãs chegaram inclusive a se tornar festas da igreja, só que com nomes um pouco diferentes. Por exemplo, perto do ano 425, as imagens dos santos e dos mártires começaram a aparecer dentro dos templos. A princípio era só uma lembrança e depois a lembrança se tornou obrigação de reverência. A adoração à Virgem Maria foi algo criado para substituir a adoração de Vênus e de Diana, que eram deusas do sexo para romanos e gregos. O resultado do poder exercido pela igreja viu o cristianismo transformando-se em mundanismo e os ideais do mundo dominando a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho, pela arrogância dos seus membros. Havia ainda, é certo, cristãos de espírito puro, por exemplo, Mênica, que era mãe de Agostinho. Também havia ministros fiéis, como Jerônimo, João Crisóstomo. Entretanto, o mundanismo avançou, venceu, e agora nós estamos vendo a igreja se destruindo não pela perseguição, mas pela oficialização. Se permitissem que o cristianismo se desenvolvesse normalmente sem o auxílio do Estado, e se o Estado se mantivesse livre da influência ditatorial da igreja tornada oficial, tanto o Estado quanto a igreja teriam sido felizes. Porém, a igreja e o Estado se tornaram uma coisa só quando o cristianismo foi adotado como religião de Roma. Dessa união não natural surgiram dois problemas. Um nas províncias orientais, outro nas províncias ocidentais. No Oriente, o Estado dominava a igreja de tal modo que a igreja perdeu o poder que tinha. No Ocidente, a igreja roubou o poder do Estado e o resultado foi o estabelecimento de uma hierarquia corrompida e que dominava todas as nações da Europa, fazendo da igreja o poder predominante e uma máquina política avassaladora, destruidora.
Nós vamos agora falar sobre a fundação de Constantinopla. Fundação de Constantinopla, a divisão do império e a supressão do paganismo. Pouco depois do cristianismo ser elevado à condição de religião do Império Romano, uma nova capital foi escolhida, construída e estabelecida como sede da autoridade do Império. Um evento que deu motivo a grandes acontecimentos, tanto para a Igreja como para o Estado. O imperador Constantino compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã, havendo nela templos, estátuas e o povo muito inclinado à adoração dos seus antepassados. Enfim, era uma cidade dominada pelas tradições do paganismo. Além disso, a posição geográfica de Roma, em meio a grandes planícies, deixava aquela cidade exposta aos ataques inimigos. Nas épocas primitivas da República, a cidade de Roma foi cercada muitas vezes por exércitos inimigos, inclusive por exércitos das províncias romanas que incontáveis vezes tiravam e colocavam imperadores. O sistema de governo que foi organizado por Diocleciano e continuado por Constantino não dava mais nenhum tipo de poder ao Senado romano. Os imperadores é que possuíam todos os poderes e Constantino desejava uma capital sem aqueles laços tradicionais do romanismo, uma capital que recebesse o influxo de uma nova religião que era o cristianismo. Constantino demonstrou grande sabedoria ao escolher o lugar da sua nova capital. O local foi Bizâncio, na Grécia. Sua existência contava cerca de 1000 anos e estava situada no ponto em contato entre a Europa e a Ásia, entre dois continentes, separados pelos estreitos, ao norte, o Bósforo, e ao sul, o Helesponto, que atualmente é Dardanelos. E juntos eles tinham 70 milhas de comprimento e uma extensão de aproximadamente 1 milha, 1 quilômetro mais ou menos, com exceção de alguns trechos que poderia chegar a 3 ou 4. A situação dessa cidade estava tão bem colocada e fortificada pela natureza que durante 25 séculos de história, Constantinopla não foi conquistada pelos inimigos, ao passo que a sua rival, concorrente, a cidade de Roma, foi várias vezes saqueada e vencida. Eu vou mostrar um mapa para os irmãos. Esse é o mapa do Império de Constantino. Nós vamos observar aqui que Constantino estava dominando todo o Oriente, tudo aqui era dele e o cristianismo estava presente aqui. Ele estava dominando essa parte da Europa. Aqui nós temos a Turquia, aqui temos Constantinopla, aqui temos a Península Itálica, aqui Roma. Essa parte da Itália foi dominada pelos lombardos que desceram do norte para cá. Hoje ela é chamada de Lombardia. Você vai se lembrar desse nome porque é um lugar da Itália onde o vírus chinês está causando grandes estragos no momento da pandemia. Então tudo isso era o Império de Constantino. Ia da Inglaterra ao norte da África, da Espanha e Portugal até a região da Ásia, pegava partes da Índia, aqui embaixo, inclusive. Constantino quis retirar Roma daqui, porque, como eu disse, era uma região fácil de ser dominada, como foi tantas vezes, e levar a nova capital do Império para Constantinopla. Aqui nós temos uma cidade de fortificação natural, além de outros elementos que foram colocados ao longo do momento em que ela tornou-se nova capital do Império Romano. Esse estreito que nós temos aqui garante que Constantinopla fosse impenetrável. Qualquer embarcação que descesse daqui para passar por Constantinopla e ganhar o mar para fazer comércio, teria que ter a sua passagem autorizada pelo imperador de Constantinopla.
Como era um estreito de aproximadamente 1 quilômetro ou 1 milha, um pouco mais de 1 quilômetro, havia uma corrente de ferro que se estendia de um lado até outro e que impedia o tráfego de embarcações não autorizadas, represando as embarcações nesse estreito. Maomé II, que do lado, não vá confundir com Maomé, fundador do islamismo. Maomé II, que no ano de 1453 tenta tomar Constantinopla para si e consegue, sofre por causa dessa corrente e ele não consegue fazer com que as suas embarcações penetrem nesse estreito e invadam Constantinopla, até que o homem tem uma ideia genial. Se ele não podia passar com as embarcações por cima da corrente, então ele resolveu passar com elas pela terra, construiu uma trilha, tirando as embarcações da água aqui e devolvendo-as à água do lado de cá e cercando Constantinopla. Então aqui houve o deslocamento do centro de poder de Roma para cá. Esse mapa está em cores diferentes porque o império começou a ser dividido e entregadas algumas de suas partes a imperadores aliados. Então, por isso que nós temos, a partir de certo momento, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 e aí nós vemos o surgimento de territórios e políticas que vão culminar no quadro que nós temos hoje na Europa e que foi profetizado pelo profeta Daniel quando disse que os pés de barro e de ferro da estátua que viu Nabucodonosor é uma sucessão de reinos que se dão pela semente humana, mas não formam uma unidade. E toda vez que a União Europeia tenta se juntar à guerra, 1914, Primeira Guerra Mundial, 1939, dominação de Hitler tentando anexar territórios, e vai vir uma terceira guerra por aí, não duvide disso. Se ela será antes ou depois do arrebatamento da igreja, eu não sei, mas que vai ter briga, vai. E o Império Romano do Oriente permanece pelo menos até o ano de 1453, quando os turcos otomanos, maometanos e islâmicos tomam Constantinopla, e a ideia de Maomé II a tomar Constantinopla não era, como alguns dizem, fazer Constantinopla cair, mas era conquistar Constantinopla e tornar-se um imperador muçulmano do reino cristão de Roma. Percebe? Atenção. Então nós temos aqui que Constantino planejou a construção da sua cidade aqui, nesse lugar estratégico, inclusive fazendo essa cidade se tornar uma joia dentro do seu império. Era a cidade de Constantino. Na nova capital, o imperador e o patriarca, que foi o título dado ao bispo de Constantinopla, viviam agora em uma harmonia muito razoável entre igreja e Estado. A igreja era honrada, era considerada, porém ela era eclipsada pela autoridade do trono. Em razão da presença e do poder do imperador e também da beleza natural e a índole submissa do povo em Constantinopla, a igreja, no Império Oriental, tornou-se escrava do Estado, apesar de alguns patriarcas, como João Crisóstomo, dizerem que a igreja era independente. Na nova capital não havia templos dedicados a ídolos, porém, não tardou até que aparecessem templos cristãos. O maior de todos ficou conhecido como o Templo de Santa Sofia, ou da Sabedoria Sagrada, que foi edificado por ordem de Constantino. Algum tempo depois, esse templo foi destruído em um incêndio, foi reconstruído pelo imperador Justiniano no ano 537, com tanta magnificência, sobrepujando todos os outros templos da época, e este templo foi durante 11 séculos a catedral do cristianismo, até que quando Maomé II tomou Constantinopla em 1453, fez daquele templo uma mesquita, que é o que ele é até hoje. Depois da fundação da nova capital, deu-se a divisão do império. As fronteiras foram demarcadas e o perigo das invasões dos bárbaros era algo tão grande que um único imperador já não podia proteger sozinho estes vastos domínios. Diocleciano havia iniciado a divisão da autoridade do império em 305. Constantino também nomeou imperadores aliados. No ano de 375,
Teodósio completou esta separação. No governo de Teodósio, o mundo romano foi dividido em Oriente e em Ocidente, separado pelo Mar Adriático. O Império Oriental era dominado pela língua grega e o Império Ocidental era dominado pelo latim, de onde vêm os nossos idiomas, aliás, o português e outros idiomas como o francês, o espanhol. E a divisão do Império era um presságio da futura divisão da Igreja. Um dos fatos mais notáveis da história foi a rápida transformação de um vasto império da religião pagã para o cristianismo. No início do século III, os antigos deuses estavam arraigados à reverência do mundo romano. Porém, antes que se iniciasse o quarto século, os sacrifícios e as libações praticadas pelos romanos já tinham acabado. O Império Romano agora era cristão. Nós o vemos agora livre do paganismo. O paganismo caiu, era algo esquecido. Constantino era tolerante, tanto por temperamento com os cristãos, mas principalmente por motivos políticos. Apesar de ser enfático no reconhecimento da religião cristã, ele não era cristão. Não sancionava nenhum sacrifício às imagens que antes eram adoradas e determinou que cessassem todas as oferendas à estátua do imperador. Porém, ele favorecia, com a sua tolerância, não só o cristianismo, mas outros tipos de religião, e buscava forçar alguma forma de conversão do povo ao cristianismo, mas gradualmente, nunca por decreto. Ele conservou, por exemplo, seus títulos pagãos de imperador como máximo pontífice, que era um título concedido a todos os papas, inclusive, a partir daquele momento. E ele também manteve o culto que era conduzido pelas virgens de Roma. Entretanto, os sucessores de Constantino eram intolerantes com as outras religiões que não fossem o cristianismo. E a conversão dos pagãos crescia rapidamente, demasiado demais para o bem-estar da igreja. Contudo, os primeiros imperadores cristãos, depois de Constantino, procuraram acelerar ainda mais o movimento das conversões dos pagãos para dentro do cristianismo, usando de leis drásticas e opressoras. Então agora o cristianismo passou de perseguido a perseguidor. Todos os templos pagãos estavam sendo convertidos em templos cristãos, eram confiscados os dinheiros dos cultos pagãos e dados aos cultos cristãos, os sacrifícios, os rituais pagãos foram todos eles perseguidos, extintos, proibidos pelos imperadores cristãos depois de Constantino, e tudo foi considerado uma ofensa punida por lei. Logo após o reinado de Constantino, o seu filho decretou pena de morte e confisco de propriedade para os adoradores de ídolo. O paganismo, na geração que antecedeu essa perseguição, chegou inclusive a ter mártires, contudo muito poucos se comparados aos mártires do cristianismo. Até mesmo os templos pagãos que tinham sido dedicados aos ídolos com autorização oficial foram demolidos, porque agora não poderiam sequer ser usados para adoração cristã, que exigia templos exclusivos. Um decreto proibia que se falasse ou que se escrevesse contra o cristianismo e passou-se a determinar que todos os livros contrários à fé cristã fossem queimados. O resultado desse decreto determinou que o único conhecimento que nós temos a respeito das seitas cristãs consideradas hereges ou anticristãs é obtido por nós através do que foi escrito pelos cristãos contra estas seitas. Nós não temos como saber o que estas próprias seitas diziam de si, porque o que elas produziram em termos de literatura foi destruído. É algo bastante curioso para se observar. A execução dessas leis variava de intensidade nas diversas partes do império, que era muito vasto. Contudo, o seu efeito extinguiu o paganismo no decorrer de 3 ou 4 gerações. Logo após o conflito do cristianismo com o paganismo, que terminou com a derrota do paganismo, surgiu uma guerra no campo do pensamento, uma série de controvérsias dentro da igreja acerca das
doutrinas. Enquanto que a igreja lutou pela sua própria sobrevivência durante a perseguição, permaneceu unida, aliás, apesar dos rumores de dissensões contrárias, esses debates doutrinários vieram para causar grandes abalos. A igreja viu-se livre e com forças para dominar e tentar sufocar esses debates doutrinários que eram fortes e mostraram abalando os fundamentos da igreja. Bom, isso nos coloca agora dentro da Idade Média. Uma nova ordem de coisas estava surgindo na Europa no final do século VI. Enquanto a influência greco-romana diminuía, novas formas de pensamento surgiam pela mistura das ideias romanas e alemãs. A Idade Média pode bem considerar-se como tendo iniciado ali no ano 590, quando Gregório I ascendeu ao trono papal. Aqui está Gregório I, ou também conhecido como Gregório Magno, Gregório o Grande. A guerra e a fome tinham dizimado uma grande parte da Itália. Os lombardos tinham conquistado o norte da Itália no ano de 568 e eles constituíam uma séria ameaça à fé romana, à fé católica. Fora da Itália, o prestígio da Igreja Católica não tinha se recuperado desde a queda do Império do Ocidente em 476. As regiões do Reno e do Danúbio tinham se perdido para a Igreja Católica Romana. O arianismo e outras heresias estavam florescendo naqueles lugares entre os povos bárbaros. A influência do pontífice romano tinha se tornado fraca na Espanha, na Gália, na Ilíria e havia desaparecido por completo aqui no território africano. Por isso, então, o Papa Gregório o Grande é tão importante. Aí está de novo a imagem dele. Vimos o panorama da época em que Gregório se tornou o bispo de Roma. O seu governo brilhante estabeleceu um padrão para todos os seus sucessores. E de fato, foi ele o primeiro Papa, aquele de quem podemos dizer este realmente mandava em tudo, merecendo esse título. Gregório nasceu ali por volta do ano 540, no seio de uma família senatorial, em Roma. Ele entrou cedo para o serviço do imperador, tornando-se, pela sua habilidade, prefeito de Roma em 573. Ele dedicou-se à vida religiosa, vendeu todas as suas propriedades, deu o dinheiro dessa venda para cuidar dos pobres e para construir 6 mosteiros na Sicília. Tornou-se monge da ordem beneditina. Em 579, o Papa Pelágio II enviou-o em uma tarefa, uma visita diplomática a Constantinopla e ali Gregório adquiriu uma grande experiência. Em 586, ele tornou-se o principal do seu mosteiro em Roma e em 590 virou Papa. Gregório devotou todas as suas energias a elevar o prestígio da fé romana em regiões onde ele tinha decaído. E os seus esforços não foram em vão. Ele viu claramente a necessidade de evangelismo, de missões, porque mais de 2/3 da Europa ainda eram pagãos àquela altura. Foi Gregório que concebeu a ideia de enviar uma missão romana aos anglo-saxões lá na Inglaterra, aqui no norte. A reivindicação de supremacia universal da Igreja, apresentada por Leão I, foi renovada por Gregório Magno pelas mesmas razões, quando em 588 João, o patriarca de Constantinopla, assumiu o título de bispo universal. Gregório protestou energicamente diante do imperador, diante do próprio patriarca de Constantinopla e disse que aquilo era orgulho, era profano, era ímpio, era blasfemo e apresentou a ideia de que o patriarca era, na verdade, um servo do anticristo. E aí Gregório assumiu o título de servo dos servos, que é mantido ainda hoje pelos papas. No entanto, se você observou bem o que eu disse, a atitude de Gregório é ridícula, porque ele criticou o patriarca de Constantinopla, na verdade porque ele queria para si próprio o título de sucessor de Pedro, de vigário de Cristo na terra, de sucessor de Deus, de detentor das chaves do reino, que implicava em ter supremacia sobre toda a igreja.
Como Agostinho, Gregório ensinava que não havia salvação para ninguém fora da única Igreja Universal Católica. Ele se apresentou mesmo como o cabeça da Igreja. Isso nos leva a um outro período do nosso estudo, que vai de Gregório I a Carlos Magno. A história medieval da Igreja aconteceu numa arena muito mais ampla do que a arena da Igreja antiga. Depois que as tribos teutônicas foram convertidas ao cristianismo, toda a bacia do Báltico tornou-se tão importante para o cristianismo quanto o mundo mediterrâneo. Gregório, geralmente chamado de o Magno, nasceu nos turbulentos tempos em que o Império Oriental sobre Justiniano estava buscando reconquistar a metade ocidental das tribos alemães. Pilhagens, doenças, fomes, era o que estava acontecendo na época em que ele nasceu. Então nós vamos considerar a morte do Papa Gregório no ano 604 como sendo um parâmetro para nós. E é o que assinala o início da Igreja medieval. O fim da Igreja medieval pode ser debatido depois. Esse período após a morte de Gregório tem a sua relevância muito acentuada, porque nesse período se levanta contra a Igreja um dos seus maiores desafios, o islamismo. O surgimento do islamismo constitui um grande desafio ao cristianismo e ele afetou profundamente a história do mundo. Maomé, que nasceu em Meca, na Arábia, cerca do ano 570, e muito cedo ficou sem os seus pais. Quando ele estava já adulto, orando no deserto, ele entrava em transes, o que, aliás, é identificado pelos estudiosos como crises provocadas pela epilepsia, e ele afirmava que escutava vozes. Maomé tinha se encontrado com judeus, com hereges cristãos, pessoas que possuíam parte dos evangelhos e evangelhos apócrifos. E embora ele recebesse dessas pessoas a ideia de um Deus único, Maomé ficou pouco impressionado com aquilo e resolveu formar a sua própria religião, imaginando que ela fosse vir a ser muito bem aceita por cristãos, judeus e por árabes, porque era uma religião nova que congregava elementos de todas as outras. Não aconteceu como ele esperava, e aí ele precisou impor a sua religião a partir da espada. As vitórias dessa nova religião aconteceram entre 632 e 732. A Síria e a Palestina foram convertidas na quarta década do islamismo. O Egito foi conquistado na década seguinte. A Pérsia, atual Irã, caiu sob controle muçulmano em 652. A expansão rápida e bem planejada para o Ocidente e para o Oriente ameaçaram o cristianismo de uma maneira muito perigosa, embora ela possa ter sido paralisada em parte por causa do Império Ocidental comandado por Leão entre 717 e 718. A expansão muçulmana na parte ocidental do continente foi contida pela derrota dos muçulmanos pelo exército de Carlos Martelo em Tours em 732. A igreja, porém, já tinha sofrido grandes perdas, pois os vencidos tiveram que enfrentar o dilema de escolher entre a espada de Maomé ou a subserviência ao Islã. Deixando os anos 600 do nascimento do islamismo, nós chegamos aos anos 800. Nesse instante, a França começa a tomar destaque importante na manutenção e contínua expansão do cristianismo. No século VIII, teve lugar uma aliança entre o papado e os governantes franceses que viria a ser muito importante para o futuro da Igreja. O Papa considerava essencial o apoio dos reis franceses Pepino e Carlos Magno por causa da hostilidade dos lombardos e da presença dos inimigos na própria cidade de Roma. No dia de Natal do ano 800, na igreja de São Pedro, o Papa levantou-se subitamente e coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano do Ocidente. Carlos Magno quis mostrar que estava muito surpreso, mas todo mundo ali sabia que aquilo tinha sido um teatro cuidadosamente planejado. Na formação desse novo império estava presente a ideia de um Estado
e de uma igreja em que o imperador e o papa trabalhariam juntos para a glória de Deus e o bem-estar da população. No tempo de Carlos Magno, essa aliança até que funcionou bem, mas ele sempre teve o cuidado de manter a sua posição de imperador acima da posição do papa, bem como acima da posição de qualquer outra pessoa. Os papas afirmavam que, pelo fato de terem coroado Carlos Magno, haviam transferido para Carlos Magno os direitos de imperador oriental, reavivando as glórias lá atrás do antigo Império Romano. Essa pretensão foi energicamente contrariada, pois a coroação foi apenas um reconhecimento do poder monárquico que já era muito efetivo antes da coroação dele, como depois, inclusive, estendeu-se aos seus sucessores. Os pontífices romanos, entretanto, insistiam na sua pretensão ao longo dos séculos seguintes. Então quer dizer que dali para frente, todos os pontífices achavam-se no direito de interferir em todos os assuntos políticos da Europa cristã. A esplêndida estrutura imperial estabelecida pela coroação de Carlos Magno por Leão III no Natal do ano 800, não sobreviveu muito ao grande fundador Magno. A sua morte foi o sinal para o começo da dissolução de um império que dependia muito daquele imperador. Nem o seu filho e nem o seu neto tiveram capacidade de sustentar a estrutura que ele criou. O fabuloso império desmoronou rapidamente. Durante esse período de mau governo, os piratas escandinavos começaram a ameaçar a Europa, fazendo-a submergir outra vez sob a barbárie. Atacaram a costa da Alemanha, da França, destruíram grandes portos marítimos, levaram consigo a espada e o fogo ao longo de todo o vale do rio Reno. A igreja sofreu rudemente com aquela nova desordem. O papado tornou-se uma presença de cobiça, de violência, de intriga, uma sinagoga de Satanás. Um papa seguiu ao outro numa sucessão muito rápida e todos eles terminavam a sua carreira ou sendo mortos, ou depostos, ou presos. Os ricos e poderosos marqueses da Toscana e os condes de Tolusco adquiriram poder sobre Roma, sobre o papado e governaram através dos papas por mais de 50 anos. Foi um período em que mulheres belas seduziam os clérigos e faziam com que os seus filhos bastardos se tornassem bispos, padres e até papas. Era um período de vileza, era um período de devassidão, era um período em que o papado mostrou o que realmente ele era. Mas a velha ideia de um sacro império romano continuava a influenciar muitos corações. Diversas tentativas se fizeram no sentido de ressuscitar o Império Romano, mas todas sem êxito. Em 960, o Papa João XII, um dos piores papas, apelou para um rei alemão chamado Otto, pedindo que Otto o protegesse contra um rei da Itália. Otto foi ajudar o Papa, como Pipino e Carlos Magno haviam feito antes dele, e o novo império formado por ele foi bem menor do que o império de Carlos Magno e às vezes é chamado de Sacro Império Germânico, porque prevaleceu com a sua influência na região teutônica. Tudo isso que nós falamos a respeito de Maomé nos obriga a falar a respeito das cruzadas. Então vamos pensar um pouco a respeito destes movimentos militares que tinham a pretensão de reaver a Terra Santa, as cruzadas. Outro grande movimento característico da Idade Média cristã, sob a inspiração e mandato da Igreja, foram as cruzadas, que iniciaram no final do século XI e se estenderam por quase 300 anos. Desde o IV século até os nossos dias, numerosas peregrinações são feitas à Terra Santa. Esse turismo para Israel não é coisa dos crentes de agora, é lá de trás. O número dos peregrinos aumentou de modo considerável até o ano 1000, quando era uma crença quase universal de que no ano 1000 haveria o arrebatamento da igreja. Também não é coisa nova marcar a volta de Jesus. No princípio, as peregrinações eram facilitadas pelos governantes muçulmanos que tinham conquistado a Palestina. Porém, mais tarde, as peregrinações sofriam pressão, perseguição, roubo e até a morte dos peregrinos. Ao mesmo tempo, o debilitado Império Oriental estava ameaçado
pelos muçulmanos. Foi por isso que o imperador Aleixo solicitou ao Papa Urbano II que lhe enviasse guerreiros vindo da Europa para ajudá-lo. Nesse tempo, manifestou-se na Europa o desejo de libertar a Terra Santa do domínio islâmico. Desse impulso surgiram as cruzadas. As principais cruzadas foram em número de 7, mas houve muitas outras expedições menores em importância e também em número de militares, por isso vamos falar realmente destas 7 principais. A primeira cruzada foi anunciada pelo Papa Urbano II em 1095, no Concílio de Clermont, quando um elevado número de cavaleiros recebeu a cruz como insígnia, se alistou para combater os sarracenos. Antes que a expedição principal fosse inteiramente organizada, um monge chamado Pedro o Eremita convocou uma multidão de 40.000 pessoas sem experiência e disciplina militar e enviou-as ao Oriente, esperando uma ajuda milagrosa para aquela multidão. Mas a desprovida e desorganizada multidão fracassou. Muitos dos seus membros, claro, foram mortos, outros foram feitos escravos. Entretanto, a primeira e verdadeira cruzada foi integrada por 275.000 dos melhores guerreiros de todos os países da Europa e ela era chefiada por um homem chamado Godofredo de Bouillon, ou Godofredo Bulhão, se você utilizar a forma aportuguesada do seu nome. Aí está ele. Depois de sofrerem muitos contratempos, principalmente por falta da disciplina e dos desentendimentos entre os dirigentes dessa primeira cruzada, os militares conseguiram tomar a cidade de Jerusalém e quase toda a Palestina ainda no ano 1099. Eles estabeleceram então um reino sob princípios feudais. Godofredo rejeitou o título de rei, mas aceitou ser nomeado defensor do Santo Sepulcro. Quando Godofredo morreu, o seu irmão, chamado Balduíno, tomou para si o título de rei. O reino de Jerusalém durou até o ano de 1187, apesar de haver estado constantemente em condições difíceis, cercado por todos os lados, exceto pelo mar, pelo império dos sarracenos e por estar muito distante dos seus aliados que estavam na Europa. A segunda cruzada foi convocada em virtude das notícias segundo as quais os sarracenos estavam tomando de volta as terras ao redor de Jerusalém e ameaçando a própria cidade de Jerusalém. Sob influência da pregação de um homem muito piedoso chamado Bernardo de Claraval, Luís VII da França e Conrado III da Alemanha conduziram um grande exército em socorro dos lugares sagrados da Terra Santa. Enfrentaram muitas derrotas, mas finalmente eles alcançaram Jerusalém. Não conseguiram recuperar todo o território perdido, mas eles conseguiram adiar por talvez uma geração a queda do reino de Jerusalém. Em 1187, Jerusalém foi retomada pelos sarracenos, liderados por um homem, seu líder, chamado Saladino. E o reino de Jerusalém chegou ao seu final. A queda da cidade de Jerusalém despertou a Europa para organizar a Terceira Cruzada, de 1188 a 1192, e que foi dirigida por 3 reis: Frederico Barba-Roxa, que era alemão, Filipe Augusto, que era francês, e Ricardo I, Coração de Leão da Inglaterra. Esse Ricardo I é que seria o rei na época do Robin Hood. Entretanto, Frederico, que era o melhor general de todos, morreu afogado. Os outros 2 brigaram, o francês e o inglês. Filipe francês e Ricardo inglês brigaram. Aí Filipe voltou para a França, mas Ricardo tentou levar o seu exército para Jerusalém. Ele era um homem corajoso, mas a sua coragem foi insuficiente para vencer. O que ele conseguiu foi um acordo com Saladino para que todos aqueles que desejassem visitar a Terra Santa não fossem importunados e pudessem visitar o Santo Sepulcro do Senhor Jesus sem serem molestados. Ele volta então para a Inglaterra. A Quarta Cruzada aconteceu de 1201 a 1204 e ela foi um fracasso completo.
causou grandes prejuízos à Igreja. Os cruzados se afastaram do propósito de conquistar a Terra Santa e acharam de fazer guerra contra Constantinopla. Era o Ocidente querendo dominar o Oriente. E, de fato, eles até conseguiram conquistar a cidade de Constantinopla, impuseram ali um governo seu, impuseram um governo latino ao governo grego, mas isso durou 50 anos só, e então eles, não cuidando das defesas do império, entregaram de novo aquela cidade para que ela voltasse a ser o que era. E naquela época os turcos já estavam de olho na cidade de Constantinopla. Na Quinta Cruzada, em 1228, o imperador Frederico II, apesar de haver sido excomungado pelo Papa, conduziu um exército seu até a Palestina e conseguiu um tratado no qual a cidade de Jerusalém, a cidade de Haifa, a cidade de Belém e de Nazaré foram cedidas aos cristãos. Sabendo que nenhum sacerdote iria coroá-lo o rei, porque ele não estava em comunhão papal, Frederico coroou-se a si mesmo como rei de Jerusalém. Aí, por causa disso, o título rei de Jerusalém foi usado por todos os imperadores alemães, até por imperadores austríacos, até o ano de 1835. Por causa dessa briga entre o Papa e Frederico II, os cruzados, os resultados dessa cruzada não foram proveitosos, não foram aproveitados, melhor dizendo. A cidade de Jerusalém foi outra vez tomada pelos maometanos, pelos islâmicos, em 1244, e desde então ela permaneceu sob o domínio dos muçulmanos. A Sexta Cruzada, de 1248 a 1254, foi empreendida por Luís IX, francês, que era conhecido como São Luís. Ele invadiu a Palestina através do Egito. E, embora tenha alcançado algumas vitórias, a princípio, contudo, ele foi logo derrotado, aprisionado pelos muçulmanos. Depois ele foi resgatado, mas a partir de um pagamento de uma alta soma de ouro, de dinheiro. Permaneceu na Palestina até 1252, quando a sua mãe, que ficara em seu lugar como regente, morreu. Aí ele teve que voltar para a França para assumir o trono. A Sétima Cruzada, de 1270 a 1272, teve também a direção ainda de Luís IX, juntamente com o príncipe Eduardo da Inglaterra, que veio a ser Eduardo I. A rota escolhida para a cruzada foi outra vez a África, porém, Luís IX morreu, desta vez ainda na Tunísia. O seu filho propôs a paz e Eduardo voltou para a Inglaterra para ocupar o seu trono, e essa é considerada a última cruzada, que também, como você viu, foi um fracasso total, não serviu de nada. As cruzadas também deram um grande impulso ao comércio. A procura por mercadorias de todas as espécies, armas, provisões, navios, aumentou a indústria, o comércio. Os cruzados levaram para a Europa o conhecimento que eles adquiriram no Oriente. Também levaram riquezas como tapete, seda, joia, comércio. Isso tudo mudou a forma como a Europa Ocidental vivia. Os mercadores enriqueceram-se, surgiu uma classe média que se colocou entre os senhores e os seus vassalos. As cidades progrediram, aumentaram seu poder, os castelos começaram a perder a sua preponderância, e aquilo que se fazia dentro dele já não era tão importante sobre a vida dessa classe média. Nos séculos seguintes, as cidades se transformaram em centros de liberdade, de reforma, sacudindo assim o domínio autoritário dos príncipes e dos prelados católicos. O poder eclesiástico, apesar disso, aumentou consideravelmente, principalmente quando vimos as cruzadas. As guerras eram convocadas pela Igreja, que dessa forma mostrava o seu poder sobre os príncipes e sobre as nações, que estavam constrangidos e ajudavam o Papa. Além disso, a Igreja adquiria terras, adiantava o dinheiro aos cruzados que oferecessem as suas terras como garantia. Foi dessa forma que a Igreja aumentou grandemente as suas posses territoriais em toda a Europa. Na ausência de governantes temporais, os bispos
bispos e os papas aumentavam o seu poder, colocavam-se como regentes, como governadores, como reis. Contudo, ao fim de tudo isso, as grandes riquezas e arrogância dos sacerdotes e o uso sem escrúpulo que eles faziam do seu poder despertaram o descontentamento e ajudaram a preparar o caminho para algo muito importante sobre o qual falaremos na próxima lição, a Reforma Protestante. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você. Não deixe de assistir essa aula quantas vezes precisar, não deixe de fazer os exercícios, não deixe de orar e de ler a sua Bíblia. Essa é a matéria História da Igreja, muito importante para sabermos como o Evangelho chegou até aqui. Até a próxima aula.